por mais que tenha havido, né, toda uma revolução feminista e as mulheres tenham conquistado muitos direitos, o mundo ainda é um mundo extremamente sexista, né? Um mundo ocidental que dirá boa parte do mundo oriental. Uma das grandes questões, né, para as mulheres ainda terem menos direitos na sociedade é a tentativa, né, constante de controlar o corpo feminino. E isso passa também pelo processo da maternidade. Então, a maternidade ela não é só uma escolha pessoal, ela desempenha também uma função social importante na sociedade. Mas ao mesmo tempo que ela desempenha essa função social, né, porque o trabalho de reprodução é o trabalho que garante a produção, né, a mão de obra para a sociedade, especialmente uma sociedade capitalista como a nossa, ao mesmo tempo, as mulheres acabam sendo punidas por essa maternidade. Então, no mercado de trabalho, né, muitas vezes se prefere não contratar mulheres pela possibilidade da mulher engravidar, né, e ficar, né, no tempo de licença maternidade. A gente vê que as mulheres ascendem mais devagar nas carreiras quando são mães, porque o trabalho doméstico é um trabalho que ainda não foi, né, plenamente dividido. Então, quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, muitas vezes, mesmo entre um casal que trabalha na mesma profissão, que tem a mesma renda, dentro de casa, essa divisão ela é muito clara em relação ao papel prevalecente do feminino. Então, as mulheres ainda têm essa dívida, né, com o trabalho doméstico que os homens não têm. Então, assim, acho que o feminismo fez com que as mulheres conseguissem ganhar as ruas. Mas o que a gente ainda não conseguiu foi dividir o espaço doméstico, que os homens ganhassem as casas. Então, acho que essa é a luta que a gente ainda tem que travar durante algum tempo. Então, as mulheres ainda não têm igualdade plena de direitos, né, faticamente, no que se refere ao mercado de trabalho, por exemplo. As mulheres ganham, por exemplo, 30% a menos do que os homens, especialmente nos cargos mais altos, né? É difícil que a gente veja mulheres ocupando essas posições de poder. Alguns setores, por exemplo, política, né, são setores mais refratários ainda, em torno de 10% apenas das mulheres ocupam cargos, né, no legislativo e no executivo, né, no Brasil. Então, é uma situação que, obviamente, está em toda a sociedade. Dentro da sala de aula não é diferente, mas eu tento, no meu trabalho, né, como professora de Direito, mas sendo também socióloga e estudiosa de gênero, sempre trazer essa temática, não só da questão de direito relativo às mulheres, mas de direito das minorias, né, de uma maneira geral. E eu, inclusive, ministro uma disciplina aqui na Faculdade de Direito de Campos, no Uniflu, chamada Direito e Gênero. Então, fazendo essa interlocução, né, das questões jurídicas e a questão de gênero. Então, uma disciplina que tem um caráter jurídico, sim, porque a gente estuda leis, etc., mas também não deixa de ter uma pegada mais interdisciplinar. Para muita gente, esses assuntos são assuntos proibidos, né? Existe um tabu, né, de se falar sobre sexualidade, especialmente. A gente discute direito da sexualidade, que é um campo do direito hoje, né, que tem crescido cada vez mais, mas eu acho que, na medida em que as aulas passam, até porque não são aulas que seguem um modelo tão tradicional, pelo menos não a segunda parte do curso, que são aulas não só expositivas, mas muitas discussões, seminários, etc. Então, os alunos começam a fazer uma autorreflexão, né? Muito interessante, assim, que existem momentos quase de catarse, assim, da pessoa se pegar em posições sexistas, ou então perceber que na verdade sofreu algum tipo, né, de violência de alguma espécie por causa do gênero e antes havia naturalizado isso. Então acho que o resultado no final sempre é bastante positivo. É uma disciplina que eu tenho um prazer muito grande de dar, porque além de ser uma temática que de fato, né, eu abracei desde a minha graduação, acho que nos dias de hoje, de intolerância, né, de uma certa loucura social que a gente está vivendo, é importante reafirmar esses direitos. Acho que a mudança desse processo ela só pode se dar por meio da educação. E aí quando eu falo de educação, eu estou falando de educação assim, da mais tenra idade, né, até a educação de nível superior, sempre envolvendo essas temáticas de gênero. O problema é que a gente aqui no Brasil hoje vai exatamente na contramão dessa lógica, né, porque o famoso movimento aí da escola sem partido, né, no sentido de que não se pode falar de gênero, nem mesmo de sexualidade, não só para crianças, mas adolescentes. Então, dessa maneira, né, como esses políticos conservadores e diria até oportunistas têm colocado essa questão, infelizmente, eu não vejo a curto prazo a possibilidade desse processo mudar. Mas, por outro lado, as redes sociais elas são muito importantes também na divulgação de informação. Por mais que existam informações equivocadas, as pessoas podem buscar, né? Elas têm um caminho. Então, mesmo que venha a passar uma legislação como essa, claramente inconstitucional, mas
que proíba que essas discussões sejam feitas nas escolas, ainda assim, né, as crianças, os jovens teriam como acessar isso por meio de fontes legítimas nas redes sociais. Então, acho que a educação é o caminho, né, criar realmente seres humanos de forma igualitária, não só relativamente à questão, né, de homens e mulheres, mas gênero de uma maneira geral, orientação sexual, etnia, classe social, enfim, a questão das minorias, né, como um todo passa pela educação. E muitas vezes, funcionando de maneira auxiliar a isso, a gente tem a legislação. Mas a legislação, ela vem de cima para baixo, por exemplo, uma lei Maria da Penha, né? Que muitas vezes funciona só paliativamente, para evitar, para combater a violência que já aconteceu, mas não necessariamente para evitar que a violência venha a acontecer. Acho que por isso que a educação é a única resposta, é uma mudança de mentalidades mesmo. E nos países onde a gente tem mais igualdade de gênero no mundo, a gente verifica que foi exatamente assim o processo, né? São questões que são colocadas desde o jardim de infância e que seguem na vida, né, do cidadão para sempre. Se você gostou desse debate, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, que a gente está aberto aqui para aumentar, expandir essa discussão. E se você gostou do vídeo, deixa um like e curta a nossa página.